Como reconduzir conversas de maneira gentil e firme? Você já se viu numa situação em que você chega, faz uma pergunta objetiva para uma outra pessoa, ou você chega para o interlocutor com uma informação pontual para compartilhar, e a outra pessoa, ela parece um navegador abrindo 5 abas diferentes, de temas até similares, mas ela começa a viajar e ela não dá espaço, e você acha que aquela conversa que duraria 5 minutos, ela vai durar uma eternidade, porque a pessoa foi por um caminho completamente diferente. Neste vídeo, trarei algumas dicas para que você resolva essa situação. Eu sou Jaqueline Sobral, sou professora, mentora, palestrante em comunicação e liderança. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo prático. Digamos que eu chegue para Carlos e diga: Oi, Carlos, tudo bem? Você teve oportunidade de dar uma olhada nos 2 orçamentos que eu te enviei para o contrato do serviço X? E aí Carlos vira e diz: Oi, Jaqueline. Nossa, falando em contrato, eu estava aqui pensando justamente numa saia justa que eu enfrentei numa outra empresa que eu trabalhei. A gente contratou uma consultoria caríssima, no final das contas, ela não entregou tudo que ela tinha prometido, foi horrível. É muito difícil, às vezes a gente fica, a gente dá um tiro no escuro na contratação desses serviços. Nossa, eu fiquei 20 anos na outra empresa, você acredita, Jaque? Já desvirtuou completamente. E aí, o que fazer? Você vai usar validação, pergunta e marcador discursivo. Vou explicar. Diante dessa viagem de Carlos, eu escuto, né, fingindo paciência e tranquilidade, semblante é importante. Quando eu sinto que ele vai respirar entre o final de uma frase e o início de outra, eu posso dizer: nossa, Carlos, realmente, né? Tem certas consultorias, certos serviços que a gente contrata, que a gente precisa realmente prestar muita atenção e pesquisar quem são os fornecedores. Por falar nisso, você deu uma olhada nos 2 orçamentos que eu te mandei? Veja que nessa situação eu validei, eu não cortei de maneira brusca o Carlos, eu não disse para ele: Carlos, eu vim aqui falar sobre o projeto atual e não sobre a sua outra empresa. Não, eu validei, falei: nossa, como realmente é complicado. E aí eu faço a pergunta novamente. Mas digamos que Carlos já está abrindo umas 3 abas em sua internet interna e ele segue falando de coisas aleatórias sem te responder. Aí você vai entrar com o que a gente chama de marcador discursivo. Você pode dizer assim: Carlos, só um minuto. Responde para mim a questão dos orçamentos, que eu tenho uma reunião daqui a 15 minutos e eu preciso saber se eu tenho que te passar mais alguma informação, se você deu uma lida e está tudo certo, diz para mim. Esse é um marcador discursivo. Carlos, só um minuto. E também com um semblante tranquilo. Ou eu posso dizer: Carlos, antes que eu me esqueça, senão eu vou perder aqui o fio da meada. Você chegou a ver os 2 orçamentos? Quando eu digo antes que eu me esqueça, eu ainda estou botando na minha conta, né? Carlos, o subtexto nossa, está sendo muito divertido aqui conversar com você sobre a sua empresa anterior, mas eu vou esquecer sobre o tema que eu vim falar com você se você não me responder. Então, o marcador discursivo é quando você anuncia que você está prestes a falar. Então, você pontua a importância do que você vai dizer. Então, fazendo perguntas, validando, a validação é importante. Faça um comentário breve sobre aquilo que o outro está dizendo, porque aí você estabelece, você mantém a conexão, você não corta. Você valida e aí você direciona com pergunta. A comunicação é como guiar um barco. Se você solta o leme, o barco deriva. Se você puxa com força demais, ele afunda. O segredo é ajustar com calma, com leveza e firmeza a navegação. Assim conseguimos nos comunicar melhor. Se você curtiu esse vídeo, se fez sentido para você, faça comentários, compartilhe, curta. Até o próximo vídeo.